sabia que autoridade é igual sabão? Igual sabão? Como assim? Quanto mais você usa, menos você tem. Eu sei que você entrou aqui para entender como você deve usar sua autoridade. Essa tese veio desse livro aqui, ó. Muitos líderes, pouca liderança, do Dr. John Stakes. Vale lembrar que não precisa necessariamente ser um líder para ter autoridade. Afinal, se você for parar para pensar, todo mundo tem autoridade sobre algo ou sobre alguém. Mas e aí, qual é a forma certa de usar minha autoridade? Mas antes de responder essa pergunta, vou pedir para você já se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo você ser avisado. Então, vou dividir esse vídeo em 3 perguntas. A primeira é, como eu devo usar minha autoridade? A segunda é, quanto mais eu uso minha autoridade, eu realmente perco ela? E a terceira pergunta é, minha autoridade carrega o quê? Medo ou respeito? Nessa terceira e última pergunta eu vou passar alguns sinais para você fazer uma autoanálise de si mesmo e ver se sua autoridade carrega medo ou respeito. Então aguarde até o final do vídeo para entender os 4 sinais que eu vou passar. Então vamos começar com como eu devo usar a minha autoridade. A gente precisa entender que autoridade é também uma forma de liderança, ou autoridade é uma liderança, melhor dizendo, né? Dito isso, chega uma determinada parte da história que o rei Davi, ele para pensar que o reino não deve ser tomado pela força dele ou pela força do exército que ele tinha conquistado com respeito, mas que deveria ser tomado, na verdade, no tempo de Deus e pelas mãos de Deus. Eu vou resumir bastante essa história para a gente não perder tempo aqui. Quando Deus prometeu o trono de Israel a Davi, já existia um rei em Israel, e esse rei era Saul. Só que Saul estava vacilando muito com Deus. E aí, o que aconteceu? Deus falou para Saul que iria vir um novo rei, e que esse rei não seria da sua linhagem ou da linhagem da sua família. E isso gerou raiva no coração de Saul, é claro, né? Óbvio. E acontece que numa parte da história, Saul descobre que Davi está com seu exército no deserto. Saul junta 3.000 homens e vai até esse deserto encontrar Davi para matar Davi. Chegando nesse deserto, Saul ele vê um pasto e atrás desse pasto tem uma caverna. Então Saul vai tirar uma soneca dentro da caverna. Sendo que quem estava dentro da caverna era Davi e o exército dele que ele tinha formado. Então a galera de Davi começou botar pilha para Davi passar Saul e tomar o reino, porque ali Saul estava vulnerável, estava sozinho e Davi estava com seu exército, sendo que gerou 2 oportunidades para Davi. A primeira oportunidade era Davi aproveitar a vulnerabilidade de Saul e passar Saul ali dentro da caverna e resolver logo tudo, tomar o seu reino que havia prometido. E a segunda oportunidade era deixar Deus lhe dar aquilo que ele prometeu. A história conta que Davi escolheu a segunda opção, mas aqui vale 2 reflexões. Vamos parar para pensar. Se Davi toma o reino ali naquela hora, ele iria estar desobedecendo a Deus, porque talvez Deus não tinha dado o reino ainda, porque Davi ainda não estava pronto. E tem também a margem que ele daria para os soldados dele. Davi passaria por cima da autoridade de Saul para tomar o seu reino. Davi podia pensar assim, ok? Mas e os soldados? Se os soldados pensassem assim quando Davi fosse rei? Então Davi, ele foi extremamente inteligente e paciente, porque ali Davi poderia usar da sua autoridade para ter aquilo que Deus prometeu para ele, mas ele estaria usando a sua autoridade da forma errada, porque ele estaria passando por cima de uma autoridade também. E o ponto de que Davi também estava começando a ser reinado de uma forma errada, sendo um mau exemplo, uma má influência para os seus soldados. Enfim, eu resumi essa história para te explicar que você deve usar a sua autoridade pensando em quem está embaixo dela, certo? E não só em pensar no poder que a sua autoridade te trouxe. Se eu conseguir te fazer notar um ponto que talvez você não tivesse notado quando leu a história de Davi, comenta aqui embaixo para mim saber. Agora a segunda pergunta é, quanto mais eu uso a minha autoridade, realmente eu perco ela? Então, isso só pode acontecer se você confundir a sua autoridade com controle e não com influência. Grava isso, autoridade não é controle, autoridade é influência. Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, ele vai falar assim, ó: aconselho que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu, e faça isso de boa vontade como Deus quer, e não de má vontade. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procure dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Não procure dominar e sejam um exemplo. Ou seja, Pedro está nos ensinando aqui a não usar a autoridade para ter domínio. Não começar querendo dominar sem ser influência para ter autoridade. O livro do Dr. John Stakes, que eu apresentei a vocês aqui no início do vídeo, vou deixar um link aqui embaixo para você que quiser adquirir esse livro. Vale a pena ler, é um livro muito bom. Mas voltando para o vídeo, ele fala que o homem convencido contra a sua própria vontade é um homem não convincente. Vocês conseguiram entender? O Stakes, quando ele ouviu essa frase, ele estava nos tentando dizer que não tem como confiar num trabalho de grande responsabilidade a alguém que não se convenceu da ideia, porque ele pode pegar aquilo e fazer de qualquer jeito.
E eu sei que, tipo assim, deve haver vários caminhos pra, tipo, convencer alguém. Mas eu acho que o melhor caminho pra convencer alguém de algo é o diálogo. E a gente precisa entender também, cara, se você anotasse isso. O diálogo é para um relacionamento o que o sangue é para o corpo. Acabou a pulsação de sangue no corpo, já era. Não tem mais vida. Assim como acabou o diálogo no relacionamento, já era. O relacionamento também vai perder a vida. Só pra gente não se perder, se você usar o diálogo mais a sua influência, você não vai precisar usar o seu sabão. Agora eu cheguei aqui na última pergunta e a gente vai descobrir o que a sua autoridade carrega. Se ela carrega o medo ou o respeito. Aqui vai os 4 pontos para você entender e fazer uma autoanálise de como está a sua autoridade. Se você está usando ela da forma correta, onde ela é baseada na influência, ou se você está usando ela da forma errada, onde ela carrega medo. Pega papel e caneta e anota aí. Qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, volta o vídeo, escreve aí, ou pausa o vídeo, enfim. Isso são perguntas para você fazer para você, entendeu? São coisas para você analisar em você, não nos outros. Beleza? O primeiro é, as pessoas conseguem discordar muito fácil de você, ou as pessoas preferem não discordar para não haver conflito. Você nota que, tipo assim, você é muito contrariado, ou você nota que as pessoas fogem de ter conflitos com você. E se você acha que conflito é uma coisa ruim, nem sempre é uma coisa ruim, porque conflito, ele gera solução. Solução, às vezes, para ambas as partes, entendeu? Então você deve ter na sua cabeça que discordar é bom para ter uma solução. E se as pessoas não estão discordando de você porque você é um chato, é sinal que você está usando a sua autoridade da forma errada. Segundo ponto, as pessoas fazem questão de ter você como companhia quando não são obrigadas a ter você por perto. Acho que essa pergunta aqui vai machucar. Terceiro ponto, como as pessoas reagem à sua correção? As pessoas reagem de uma forma que você vê que elas conseguem entender o que você está falando, ou geralmente quando você começa a corrigir alguém, ela já te corta, já justifica para acabar o assunto, ou simplesmente para não te ouvir até o final. Ou só para tirar também a sua razão, né? Que tem também esse ponto que é importante. E quarto, e último ponto, que eu deixei, tipo assim, pro final, a cerejinha do bolo, é: se as pessoas que você tem autoridade fizessem exatamente tudo aquilo que você faz, elas seriam uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Vamos supor que o mundo seja um mundo repleto de clones só com as suas atitudes. O mundo seria um mundo melhor ou o mundo seria um mundo pior? Anote todos esses pontos, faça uma autoanálise com calma no seu tempo e procure dentro de você a resposta para cada pergunta que foi feita aqui no final desse vídeo. Esse vídeo também é uma forma de correção, né? Uma correção meio que pacífica. E se porventura você sentiu que esse vídeo não mexeu muito com você, eu vou deixar um vídeo aqui no card no final que fala sobre correção. Assiste esse vídeo, comenta lá o que você achou, depois você volta aqui e vê esse vídeo de novo para poder fixar a mensagem na sua cabeça. Você precisa entender as palavras que foram faladas aqui para ser uma pessoa melhor. Eu tô aqui para te ajudar a ser melhor, parceiro. Se eu conseguir pelo menos de 10 ajudar uma pessoa, eu tô feito. Vou pedir para você de novo se inscrever no meu canal, deixar o seu like e comentar qualquer coisa aí que para você foi o ponto ou a frase mais importante do vídeo. Já é? Até o próximo vídeo. Valeu!